Ultrapassar um cortejo. Parece uma coisa simples, né? Mas olha, tem um detalhe aí no meio que pode acabar virando uma multa. Vamos entender isso direitinho agora. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre a infração de ultrapassar um cortejo. Sabe, pode até parecer um assunto muito específico, mas é justamente nesses detalhes do dia a dia que muita gente acaba levando uma multa sem nem saber por quê. Imagina a cena. Você está dirigindo, talvez meio com pressa, e de repente um desfile, uma procissão ou até um cortejo fúnebre ali, mais lento, na sua frente. A primeira reação é pensar: e agora, como é que eu passo? Pois é, a lei de trânsito tem uma regra bem clara para isso. A gente precisa saber o que fazer para não cometer uma infração, né? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o que pode e o que não pode, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. E a nossa fonte aqui é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É lá que está tudo detalhado, tudo explicadinho. Bom, olhando a lei mais de perto, a gente vê que essa infração, a de ultrapassar o cortejo, ela é considerada leve. O que isso significa na prática? Uma multa e 3 pontinhos na carteira. Pode até não parecer uma coisa muito grave, mas é aquele tipo de infração que pega a gente de surpresa, sabe? E o melhor de tudo é que ela é totalmente evitável se a gente souber a regra. E agora, chegamos ao ponto principal, o pulo do gato de toda essa história. Para não levar essa multa, a gente precisa mesmo, entender a diferença entre ultrapassar e passar. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. A lei proíbe uma dessas ações, mas a outra está liberada. Vamos ver qual é a diferença? Então, o segredo é todo esse. A ultrapassagem, que é o que gera a infração, é quando um veículo sai da sua faixa, vai para a faixa do lado para poder passar na frente do cortejo e depois ele volta para a faixa de onde saiu. Já a passagem é diferente. É quando você simplesmente segue por uma outra faixa que já é diferente daquela onde o cortejo está, sem precisar fazer essa manobra de sair e voltar. A infração está toda nesse movimento de zigue-zague, de sair e retornar. E olha só, a definição oficial lá do Manual de Fiscalização confirma direitinho isso que a gente está falando. Para ser considerado ultrapassagem, tem que ter esse movimento completo, sair da faixa de origem e depois retornar para ela. Se não tivesse retorno, a manobra é só uma passagem e aí não entra na infração do artigo 205. Simples assim. Agora, um alerta muito importante. É super fácil confundir essa ultrapassagem de cortejo com outras manobras bem perigosas que podem acontecer na mesma situação. Dependendo do que for feito, a infração pode ser outra, e muitas vezes bem mais grave. Fica de olho, porque essa mesma situação de encontrar um cortejo na rua pode acabar em outras autuações. Por exemplo, se para passar pelo cortejo a pessoa resolve usar o acostamento ou invadir a contramão, aí a conversa muda. A infração já não é mais a do artigo 205 e a penalidade fica bem mais pesada. E aqui estão alguns exemplos bem claros. Usar o acostamento para passar, por exemplo, isso é infração gravíssima, gente. Transitar pela contramão onde não pode também dá uma multa bem mais salgada. O ponto aqui é entender que cada manobra errada tem uma punição específica, e algumas delas são muito, mas muito piores do que a de simplesmente ultrapassar o cortejo da forma que a gente viu. Certo? Depois de todos esses detalhes, vamos amarrar as pontas. Afinal de contas, qual é a informação mais importante que a gente precisa guardar sobre essa regra para usar no nosso dia a dia no trânsito? Então a pergunta que fica é, lá na rua, na prática, o que o agente de trânsito vai observar para dizer se foi ou não uma infração de ultrapassar cortejo? Qual é aquele detalhe que faz toda a diferença? E a resposta é uma só: o movimento, a mudança de faixa. A infração só acontece se o motorista sai da sua faixa e retorna para ela, com o objetivo de ficar na frente do cortejo. Agora, se a avenida tem várias pistas e o motorista só segue pela faixa do lado, sem fazer esse vai e vem, aí não tem infração pelo artigo 205. O segredo todo tá aí. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. E aí, gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Para entrar em contato, o e-mail é federaisdoensino.papodetransito@gmail.com.